Olha só, dia 27 de novembro é uma data especial, né? Celebramos o nascimento de uma verdadeira lenda. Mas hoje, a gente não vai focar só naqueles golpes icônicos ou nos gritos de guerra que todo mundo conhece. Não, hoje a gente vai mergulhar mais fundo. Vamos explorar a filosofia poderosa de Bruce Lee, a mente que existia por trás do mito. Porque vamos combinar, quando a gente ouve o nome Bruce Lee, é essa imagem que vem na cabeça. O mestre invencível, a estrela de cinema que, sozinho, praticamente redefiniu o que era um filme de ação. Ele não só popularizou as artes marciais, ele transformou a coisa toda num fenômeno global. A presença dele na tela era pura eletricidade. Mas e se essa imagem explosiva for só a pontinha do iceberg? E se por trás de cada soco, de cada chute preciso, existisse um pensamento ainda mais afiado? Pois é, a verdadeira revolução de Bruce Lee talvez não estivesse nos punhos, mas sim na sua filosofia. E é aqui que a gente começa a desvendar essa mente. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental de todo o pensamento dele, era esse. Antes de querer dominar qualquer técnica, é preciso dominar a si mesmo. A jornada toda começa com a aceitação e a expressão radical do nosso eu mais verdadeiro. E o nome para isso é individualidade. Mas calma, não se trata de egoísmo, muito pelo contrário. Se trata de uma autenticidade radical. O Lee acreditava que cada pessoa é absolutamente única, e que a maior expressão de arte na vida é ser honestamente quem se é, sem imitações e sem precisar pedir desculpas por isso. As próprias palavras dele capturam essa essência perfeitamente. É um chamado à ação, sabe? Um convite para a gente confiar na nossa voz interior. Para o Lee, autoconfiança não tinha nada a ver com arrogância. Era o solo fértil, a base de onde todo o crescimento verdadeiro pode brotar. E daqui a gente chega no conceito mais famoso dele. Uma metáfora que, nossa, fluiu para muito além das artes marciais e se tornou uma lição de vida para milhões de pessoas. A própria natureza dá uma lição incrível sobre como enfrentar desafios. De um lado, a gente tem a rigidez, tipo a de um carvalho, que resiste firme contra a tempestade até o ponto em que quebra. Do outro, tem a flexibilidade do bambu, que se curva com o vento, sobrevive e depois se ergue de novo. A escolha do Bruce Lee era clara: ser como a água. Pensa só na natureza paradoxal dela. A água não tem forma própria, mas se adapta a qualquer recipiente. Pode ser suave, fluida, mas também tem a força para quebrar a rocha mais dura que existe. Essa é a essência da adaptabilidade: se moldar aos desafios sem nunca perder a própria força. Isso nos leva ao terceiro pilar, e talvez o mais introspectivo da filosofia dele. Se o primeiro é sobre ser você mesmo e o segundo sobre como interagir com o mundo, este aqui é sobre a jornada para dentro. Para o Bruce Lee, autoconhecimento não era uma teoria para ser lida num livro ou uma sabedoria que um mestre passa para frente. Era um processo vivo, uma descoberta contínua que é forjada ali, na arena da vida real. É sobre testar os próprios limites e aprender com cada experiência, seja uma vitória ou uma derrota. E aqui está a chave de tudo. A verdade pessoal não é um destino final, um lugar onde se chega. Ela é a própria jornada. Não é uma resposta única, mas sim um caminho que vai se revelando a cada passo. Cada desafio não é um obstáculo, é uma oportunidade de se conhecer um pouquinho mais. E qual foi o impacto de todas essas ideias? Bem, 50 anos depois da morte dele, a filosofia de Bruce Lee está mais viva do que nunca. Porque não é só sobre lutar, é sobre como viver. Milhões. Esse é o alcance do legado dele. Milhões de pessoas no mundo todo, atletas, artistas, líderes de empresas, gente que continua a beber dessa sabedoria para encontrar força, flexibilidade e, acima de tudo, a autenticidade nas suas próprias vidas. Então, para resumir, a filosofia de Bruce Lee se apoia nesses três pilares: autenticidade, que é a coragem de ser quem se é; flexibilidade, a sabedoria de se adaptar como a água; e o autoconhecimento, a jornada que nunca termina em busca da nossa própria verdade. São ferramentas para a vida, não só para o combate. E a gente termina com uma reflexão. A filosofia dele não é para ser só admirada de longe, mas sim aplicada no dia a dia. Então fica a pergunta no ar. Ao pensar em flexibilidade, em adaptação, qual desafio, seja ele grande ou pequeno, pode ser abordado com essa fluidez da água? A resposta? Bom, como o próprio Lee diria, não é algo que se encontra, é algo que se vive, está na experiência.